Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube Alexandre Flecha. E hoje eu vim comentar um julgado super recente do STJ que está dando o que falar no meio jurídico. É sobre o cabimento do agravo de instrumento. Sabe aquela pergunta que diz assim: o rol de hipóteses em que o agravo de instrumento é cabível é taxativo ou exemplificativo? Ou então, o rol do 1015 é taxativo ou exemplificativo? Bom, primeiro eu vou tirar uma dúvida sobre essa palavra taxativo, porque não é exatamente isso que se quer perguntar. Taxativo significa que o rol é fechado. O rol é aquele e não admite outra possibilidade. Aí vem o artigo 1015 e diz: cabe agravo de instrumento contra as seguintes decisões interlocutórias. E aí vem uma série de incisos, e no último inciso está dizendo: em outros casos previstos em lei. Então, esse rol do 1015 é fechado ou aberto? Aberto, porque ele mesmo remete para outras hipóteses que estejam previstas em lei. Então, na verdade, o que se quer perguntar não é se as hipóteses de agravo são taxativas. Não é o rol do 1015 é taxativo. Não é isso que se quer perguntar. Porque o rol nitidamente é aberto. Ele mesmo remete para outros lugares. Na verdade, o que se quer perguntar é: para caber agravo de instrumento em tempos de novo CPC, é preciso que a hipótese de cabimento esteja expressamente prevista em lei? Isso não é taxatividade, isso é tipicidade. Então a pergunta correta é: as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento devem ser típicas, ou seja, devem estar expressamente previstas em lei? E aí é que entra a grande discussão. A doutrina tem duas correntes sobre o tema. A primeira diz que o rol do 1015 é taxativo e as hipóteses de cabimento são típicas. Entenda-se, quando a doutrina diz isso, ela quer dizer que só cabe agravo de instrumento se a hipótese de cabimento estiver expressamente prevista em lei. Essa é a primeira corrente e que, no começo do Código, logo no início da vigência, era a corrente majoritária. Mas tem uma segunda corrente que diz o seguinte: abram aí o artigo 1015 de vocês, e aí tem uma segunda corrente que diz assim: esse rol do 1015 é exemplificativo porque o próprio inciso 13 diz outros casos previstos em lei. Mas essa segunda corrente também diz que é possível interpor agravo de instrumento em outras hipóteses que não estejam expressamente previstas em lei. Ah, Flecha, então não adianta ter rol no 1015, porque cabe agravo de tudo. Não, não é isso. A segunda corrente não está dizendo que cabe agravo de instrumento contra a interlocutória que tenha previsão legal e qualquer outra que não tenha previsão legal. Não é isso, não. O que diz essa corrente é: artigo 1015, caput, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre. E aí vem os incisos todos. O que a segunda corrente diz é que em outras interlocutórias que não tenham previsão legal, mas que sejam semelhantes a essas que estão no rol do 1015, seria cabível agravo de instrumento. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar o que há de comum em todas as hipóteses do 1015. E eu não vou ler com vocês, senão fica cansativo esse vídeo, mas vocês certamente vão ler depois, ou agora se quiserem, dá pausa, lê primeiro, tira da pausa. Pronto, tiraram da pausa. E aí vocês perceberam que todas as hipóteses do 1015 têm uma coisa em comum. Todas elas são decisões interlocutórias que exigem uma reparação imediata, que exigem uma impugnação imediata da parte. Todas elas são hipóteses em que não dá para esperar até o final do processo. Então, o STJ decidiu que, da decisão interlocutória que reconhece a incompetência do juízo, cabe agravo de instrumento, mesmo não havendo expressa previsão legal, mas porque essa decisão que reconhece a incompetência precisa ser impugnada de imediato. Eu dou exemplo para vocês. Petição inicial
que foi distribuída para um juízo absolutamente incompetente. A incompetência absoluta pode ser reconhecida a qualquer tempo. O juízo, então, reconhece a incompetência absoluta e remete os autos ao juízo competente. Aí, lá no juízo competente, todos os atos processuais vão sendo praticados durante anos a fio, até que a sentença é proferida. A parte apela e, na apelação, ela diz: sabe aquela decisão que reconheceu a incompetência daquele juízo lá atrás, dizendo que competente era esse juízo agora? Sabe essa decisão? Pois é, ela estava errada. Esse juízo é que é o absolutamente incompetente. Aquele lá atrás era competente. O tribunal diz que você está certo, a incompetência absoluta é reconhecida desse juízo e não do anterior. E aí sabe o que acontece? Volta o processo para aquela vara e o juiz lá vai ter que analisar se ele mantém aqueles atos ou se vai praticá-los todos de novo, diz o artigo 64 caput e seus parágrafos. O STJ então disse: olha, é melhor a gente começar a admitir agravo de instrumento em hipótese expressamente prevista em lei e em outras que não tenham previsão legal, mas que também tenham essa característica de exigirem uma reparação imediata, de exigirem uma impugnação imediata para não causar violação à celeridade processual e à economia processual. Assim disse o STJ recentemente no RESP 1.679.909. Essa decisão é do ministro Luiz Salomão, de 14 de novembro de 2017. Muito bem, eu espero ter ajudado vocês. Maiores informações sobre esse tema, tem um artigo meu publicado na internet, foi publicado no site Migalhas, então basta vocês colocarem no Google Migalhas, flecha, agravo, e aparece ali o meu artigo falando maiores detalhes sobre essa decisão do STJ. Flecha, você escreveu já o artigo tão rápido assim? Não. Eu fico muito feliz, muito mesmo feliz, de saber que o STJ reconheceu agora uma tese que eu já defendia desde muito tempo atrás, que era das hipóteses de cabimento não serem apenas as típicas, não serem apenas aquelas previstas em lei. Ok? Eu me despeço de vocês, até o próximo vídeo. Ah, e não esquece, curte esse vídeo aqui, hein? Curte o vídeo, se inscreve no canal, para que nos próximos vídeos vocês possam receber as notificações de que eu postei uma coisa nova. Tá certo? Tchau, tchau!